Vamos lá então, queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12. Irmãos, nós estamos vivendo dias nessa casa que esses dias têm nos ensinado muita coisa, assim. Eu tenho aprendido muito com o Senhor nesse tempo que a gente está vivendo, né? Esses desafios que estão diante de nós tem sido assim um professor. Todos esses desafios têm nos ensinado muito. E eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no nosso coração, observando toda essa movimentação desse tempo, né? Uma coisa que Deus está alargando na nossa comunidade de fé. E você que faz parte dessa casa, você não pode ficar de fora disso, né? Então, a gente conversa com os pastores aqui e parece que as coisas elas estão apertando mesmo, né? Todas as áreas da nossa vida estão sendo ajustadas, irmãos, né? Família, recurso, todas as áreas da nossa vida estão passando por ajustes. Isso é natural, normal, em um tempo de avanço, né? Mas uma coisa eu quero compartilhar com você é o fato de nós aproveitarmos tudo isso para crescermos na fé, para ter a nossa fé expandida. Você está aqui comigo? Amém? Então eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o padrão da vida cristã, que é viver pela fé. Viver pela fé é o padrão da vida de todo aquele que anda com Cristo. Amém? Então nós vamos falar nesse sentido nessa manhã, e eu queria muito a sua paciência, a sua atenção. Nós vamos ler Lucas capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 13. Lucas 12, 13. Eu quero ler com você uma parábola que Jesus, ele conta. Você achou aí? Está aqui na frente, né? Então vamos lá, Lucas 12, 13 diz assim, ó: alguém da multidão lhe disse: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância. Algumas versões falam todo tipo de avareza, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Contou-lhes então esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, diga comigo, ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, diga comigo, direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra. Essa manhã nós nos rendemos diante de ti, clamamos por graça e misericórdia, por sabedoria, que o Senhor possa nos instruir, que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, gente? Irmãos, nesse texto, nós aprendemos aqui muitos princípios. Se você for mergulhar nesse texto, esse texto é riquíssimo. Você pode aprender muitos princípios. Esses princípios que nós aprendemos aqui, eles irão cooperar, eles irão contribuir, né, para o fortalecimento daquilo que é essencial para o nosso crescimento espiritual, que é a nossa fé. Esses princípios que esse texto nos ensina, eles servem como uma força, né? Eles servem como um poder que fortalece a nossa fé. E por que é importante a gente pensar sobre fé? Porque a fé é uma das virtudes mais indispensáveis da vida cristã.
Seguir Cristo, seguir Jesus, é viver além dos limites que nós podemos ver. Você precisa compreender isso. Seguir Cristo, irmãos, seguir a Cristo, é viver fora dos limites daquilo que você pode controlar. Seguir a Cristo é viver fora dos limites daquilo que você pode explicar, às vezes. Seguir a Cristo é viver uma vida que não tem explicação, não tem controle. Quantos estão entendendo isso? Então, viver com Cristo é viver pela fé. Amém? A fé é uma virtude indispensável para todo cristão. Sabe por quê? Porque, irmãos, grande parte, se não tudo, mas grande parte daquilo que Deus deseja fazer, daquilo que Deus deseja realizar através da sua vida, vai exigir de você uma jornada de confiança profunda e constante nele. A maioria das coisas que Deus quer usar você para fazer, vai exigir de você uma postura de fé. Vai exigir que você se movimente em um nível de profundidade na dependência dele. Afinal de contas, irmãos, os propósitos de Deus quase sempre vão nos conduzir para além da nossa capacidade. Os propósitos de Deus quase sempre vão nos levar para andar além dos nossos recursos. O chamado de Deus, o propósito de Deus vai nos conduzir para viver uma vida, geralmente, que vai além das nossas certezas, além do que nós aprendemos. Amém? E muitos de nós reduzimos a vida cristã a uma caminhada dentro de um contexto que nós podemos controlar. E às vezes andar com Cristo é ir além desses limites. Amém? Ir além de depender de nós mesmos, mas aprender a depender da fidelidade de Deus. Então, nós só poderemos confiar em Deus vivendo pela fé. Não tem como confiar em Deus vivendo uma vida totalmente controlada por você mesmo. Não tem como. Não é possível, irmãos, seguir, andar, ser usado por Deus, se não for pela fé. Não é possível você seguir plenamente a Cristo. Não é possível você andar com Ele sem a fé. Não é possível você ser usado por Deus sem a fé. Não é possível. Porque toda a jornada com Deus vai nos levar para além daquilo que você pode controlar. Toda a caminhada com Deus vai levar você para além do que você pode prever. Não tem previsão na jornada cristã. Não tem. Ah não, nós vamos daqui a 2 meses, nós vamos estar, é uma previsão. Só que essa previsão não é exata, nós estamos totalmente dependentes do Senhor. Não tem garantias nessa jornada com Deus, não tem, nós precisamos aprender a andar nisso. Então, se você deseja seguir uma jornada com Deus, entenda, prepare-se para andar fora do seu controle. Agora é aquela hora do culto que você pode dizer amém, tá? Seguir uma jornada com Deus é andar fora do seu controle. Porém, o problema é que a maioria de nós, irmãos, a maioria de nós vive o oposto disso. Nós queremos garantias, queremos certezas. Nós não buscamos profecia para entender o plano de Deus, nós buscamos profecias para receber as garantias. Deixa eu ver se vale a pena dar esse passo. Nós queremos que alguém diga o que vai acontecer no futuro, para a gente decidir se vale a pena dar o passo ou não. Porque na verdade, nós achamos que Deus nos dá garantias para caminhar com Ele. Sabe qual é a garantia que Jesus deu para os seus discípulos? Não tem nada. Eu não tenho, irmãos, um lugar para reclinar minha cabeça, um travesseiro para deitar a cabeça eu não tenho. As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Essa é a garantia. Vocês querem vir? Por quê? Porque a proposta é uma caminhada por fé. Você não tem controle sobre o que vai acontecer amanhã. Então a maioria de nós gostaríamos a maioria de nós gostamos de segurança. Segurança. Pergunta é, o que nós vamos ganhar com isso?
Amém? Eu preciso que você se movimente menos possível, tá? Nós queremos segurança, nós gostamos de andar dentro dos nossos limites. A maioria de nós gostamos de nos movimentar dentro dos limites que nós podemos controlar. Não, andar com Deus é só até aqui, porque até aqui eu controlo. A partir daqui, aí eu vou precisar depender dele, aí eu não consigo. É uma tendência. Nós tendemos, irmãos, a construir a nossa segurança naquilo que os seus olhos podem ver. Você acorda de manhã, você tem que abrir o seu extrato para ver a sua aplicação, se ela rendeu ou não. Isso te traz uma sensação de segurança. Irmão, se você abre a sua aplicação e você vê que a bolsa caiu, não sei o que, Chico Padre, o seu coração começa a ficar aflito. Por quê? Porque a sua segurança está naquilo que os seus olhos podem ver. É assim ou não é? Isso acontece contigo ou só comigo? Nós queremos garantias, nós gostamos de segurança, gostamos de andar dentro dos nossos limites, os limites que o nosso controle alcança. E aí a tendência é nós construirmos a nossa segurança dentro daquilo que nós podemos calcular, dentro daquilo que nós podemos controlar. Não, eu vou com Deus até aqui, porque até aqui eu posso controlar. Então a maioria de nós temos a nossa segurança no que nós possuímos, e não no que Deus tem para nos oferecer, não no que Deus falou que faria. A nossa segurança está no salário que temos no final do mês. A nossa segurança está nos investimentos que eu faço. Nós gostamos de caminhar, irmãos, quando nós temos resposta para tudo. Não, se eu não tiver resposta, eu não dou o passo. Nós gostamos de caminhar quando os recursos já estão disponíveis. Gostamos de caminhar quando não há riscos, quando os riscos parecem mínimos. Aí nós gostamos de avançar. E nós estamos reduzindo a vida cristã a isso. As pessoas que andam perto de mim sabem. Irmão, quando Deus fala, nós vamos dar o passo. Cadê o recurso? Eu não sei, não sou movido pelo recurso. O que me dá segurança é a palavra de Deus e não o recurso que está na conta. A gente brinca, né? A gente fecha alguns negócios aí. Pastor, estamos querendo vender, vamos comprar. Está fechado o negócio? Está fechado. E o pagamento? Aí é outra conversa. Pagamento é depois, não vê depois. E nós estamos andando assim há 11 anos. Ah, pastor, então vocês estão andando de forma irresponsável. Eu diria que nós estamos andando por fé. Você está aqui comigo, irmãos? Então, se para nós avançarmos, preste atenção nisso, se para nós avançarmos, nós precisamos da segurança que as coisas podem nos dar, não é por fé que nós nos movemos. Não é por fé. Se para você, irmãos, se você é um empresário e para você fechar um negócio, você precisa da segurança que as coisas têm para te oferecer, a sua empresa é só o seu negócio, não é a sua missão. Eu acredito que Deus vai levantar nessa casa, abrindo aqui um parênteses rapidinho, empresários missionários. Ah, pastor, só está falando isso que é para o empresário trazer dinheiro para a igreja. Não. São empresários que vão transformar o seu negócio em sua missão. Onde o foco final não é ganhar dinheiro, é glorificar a Deus. O que você vai fazer com o seu dinheiro, se você vai ofertar aqui ou vai ofertar na África, é o problema seu. É você que decide isso. A questão não é onde você vai ofertar o seu dinheiro. A questão é, qual é o propósito final do seu negócio? Você está vendendo um produto para ganhar um dinheiro e somente para se sustentar e trazer segurança para você? Ou você está vendendo um produto para que Deus seja glorificado por meio do produto que você vende? Aí está a diferença de um negócio para uma missão. Você está aqui comigo? Então, se você anda seguro com as coisas que você possui, não é por fé que você anda. Porque o padrão da vida cristã não é viver pela segurança das circunstâncias. O padrão da vida cristã é viver pela confiança em Deus. Não é permitir que a segurança das circunstâncias defina os teus avanços. Porque se você vive pela fé, você pode avançar enquanto todo mundo recua. Irmãos, Jeremias recebe uma direção de Deus. Os babilônios estão nas portas da cidade para invadir e tomar o território. Deus fala assim, vai chegar um cara, o seu primo vai trazer um terreno para você comprar. Invista no terreno, compre. Como assim? Eu vou comprar um terreno em um lugar que vai ser invadido e nós vamos perder. Como eu vou comprar, Deus? É o diabo que está falando comigo, não é Deus.
Porque andar pela fé é você investir quando está todo mundo dizendo que não. É você avançar quando está todo mundo recuando. Isso é andar pela fé. É andar fora da lógica natural. Cara, você vai investir nisso, você está doido. Não, meu amigo, mas Deus falou comigo. Isso é andar pela fé. Porque a fé nos chama para depender menos do que está diante dos nossos olhos e mais daquilo que Deus disse. Esse é o convite da fé. O convite da fé é: dependa mais do que Deus disse e menos do que você está vendo. Andar pela fé é você obedecer a voz de Deus, mesmo os teus olhos vendo o contrário. Irmão, quando Deus falou para Abraão: Sara vai te dar um filho, os seus olhos olhou para um lado e viu uma senhora que não podia engravidar. E aí? Porque andar pela fé é andar contra o que os teus olhos estão vendo a maioria das vezes. Sara vai te dar um filho. Ele olha para o lado e fala: essa mulher não pode ter filho. Mas andar pela fé é andar fora da lógica natural mesmo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, a fé nos convida a fazer uma troca. A fé nos chama para trocar a autossuficiência pela dependência de Deus. Esse é o convite da fé. A fé nos chama para trocar o controle pela confiança. A fé, ela nos chama para trocar a certeza humana pela fidelidade de Deus. Cara, como é que você tem tanta certeza? Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu não tenho certeza de nada. Vai dar certo? Sei lá, eu estou confiando em Deus. Eu vou investir nisso e vai dar errado. Deus falou, então confie e dê o passo. É só isso. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então a fé, ela não é só a porta de entrada para a vida cristã. Não. A fé é o caminho pelo qual todo cristão continua andando todos os dias da sua vida. Então você não precisa de fé só para entrar na realidade do reino. Você precisa de fé para andar nessa realidade todos os dias. Você está aqui comigo? Afinal, irmãos, afinal de contas, não fomos chamados apenas para começar pela fé. Nós somos chamados para viver pela fé. Gálatas capítulo 2, bota para mim aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 20, por favor. Deixa aberto aí Lucas 12, que nós vamos já falar sobre isso. Estou crucificado com Cristo. Pronto, estou morto. Paulo está dizendo assim: gente, eu estou morto. Minha vontade já foi, não vale mais. Eu estou crucificado com Cristo. Assim, porque eu estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Pronto. Cristo vive em você? Vive. Então tá. A vida que agora vivo, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está dizendo assim: eu morri, estou crucificado. E porque eu estou crucificado, essa vida que eu vivo agora, eu tenho que viver pela fé. Irmão, viver pela fé, só vive pela fé quem morreu. Só vive pela fé quem não tem mais vida. Você está entendendo isso? Quem não tem mais vida, vive pela fé. A fé é muito mais do que uma força que nos move na largada da vida cristã. A fé é uma força que nos mantém toda a jornada da vida cristã. Eu estou me fazendo entender, gente? De vez em quando falo um amenzinho assim, só para dar um ânimo. A fé não é só uma força na largada. A fé é uma força que nos mantém. Entendido até aqui, amém? Agora preste atenção nisso. Pastor, eu reconheço que eu vivo o oposto da fé. Irmão, qual é o oposto da fé? Alguns diriam assim: andar de forma oposta à fé é andar na dúvida. A fé é a certeza, andar de forma oposta é andar na dúvida. Não, irmãos. O oposto da fé não é a dúvida. O oposto da fé é a autossuficiência. Você está aqui comigo? Vou repetir. O oposto da fé não é a dúvida. O oposto da fé é a autossuficiência. A fé, ela te diz assim, eu ou você precisa depender de Deus. Essa é a mensagem da fé. A mensagem da autossuficiência é: você consegue sozinho.
Você não precisa de Deus. Você pode sozinho. É por isso que em muitos púlpitos não é a fé que está sendo ensinada, é a autossuficiência. Quando alguém diz para você, você pode, vamos, você merece, você pode, se você conseguir, se você acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado e correr 700 quilômetros, você consegue. Irmão, nós não conseguimos sozinho. Você pode correr daqui para São Paulo, 2.500 quilômetros. Você vai chegar lá morto, mas você não vai conseguir. Você pode nem dormir, não acorda às 5 horas não, nem dorme. Ah, eu vou tomar banho gelado. Se você for no Alasca, 4 horas da manhã, e dar um mergulho num rio daquele lá, você vai continuar miserável. Você não pode sozinho. Não seja ministrado pela autossuficiência, seja ministrado pela fé. Você não pode. É pela graça. Você está aqui comigo, irmãos? Tá aí, o que tem a ver esse texto que nós lemos de Lucas 12? Irmãos, esse foi o problema do rico insensato. Foi esse o problema. Porque na parábola, esse rico, ele não nega a Deus verbalmente. Quando Jesus conta a parábola, ele não conta a parábola de alguém que negou Deus. Alguém que falou assim, não, eu não quero. Não. Ele não precisou verbalizar para negar a Deus. Mas ele deixou Deus de lado. Como? Ele falou isso? Não. Ele só viveu como se Deus fosse desnecessário. Isso é suficiente. Irmão, você pode estar adorando num culto de domingo e estar negando a Deus. Você pode ser o primeiro que levanta a mão na hora da adoração. Você pode ser o primeiro que traz aqui os R$2 que você ia comprar pão amanhã de manhã para a oferta. Você pode ser o primeiro e estar negando Deus. Como? Se você vive como se Deus fosse desnecessário na sua vida. Você está entendendo isso? Olhando para essa parábola, onde estava a segurança desse homem? Estava em Deus? Não, a segurança estava nos seus celeiros. Os celeiros se tornaram a sua segurança. Vamos, a gente consegue. Por quê? Olha a minha conta como está cheia. Olha os meus celeiros como estão transbordando. Por isso, irmãos, às vezes o oposto da fé não é o ateísmo. Ah, ele não é um homem de fé. Por quê? Porque ele é ateu. Não precisa ser ateu para andar de forma oposta à fé. O oposto da fé é a autossuficiência. O oposto da fé não é deixar de confiar em Deus. O oposto da fé é passar a confiar em si mesmo. Isso é o oposto da fé. É passar a confiar nas suas próprias forças. O oposto da fé é a avareza de achar que tudo que você possui é suficiente para te sustentar. O oposto da fé é a avareza, por quê? Porque a avareza é um dos frutos da autossuficiência. Irmãos, provavelmente um homem que é autossuficiente é avarento, é ganancioso. Você está entendendo isso comigo? Então, o que a avareza ela te comunica? O que ela te faz pensar? Eu tenho recurso suficiente para não precisar depender mais de Deus. É isso que a avareza te comunica. A avareza ela te diz que quanto mais você acumula, menos você precisa depender de Deus. E a fé te ensina o contrário. Quanto mais você tem, mais dependente de Deus você precisa ser. Você está entendendo isso, irmãos? E é justamente isso aqui o ponto central desse texto que nós lemos. Eu rodeei isso tudinho para chegar aqui. Esse é o ponto central. Porque os princípios ensinados por Jesus aqui, eles não são apenas uma injeção de fortalecimento da fé. Os princípios ensinados por Jesus aqui é um antídoto contra a avareza. O que Jesus ensina aqui não só fortalece a fé, mas enfraquece a autossuficiência. Irmão, quando nós fortalecemos a fé, automaticamente nós enfraquecemos a avareza. É assim que funciona. É assim que funciona. Por isso, um avarento que é autossuficiente não pode viver pela fé. Irmãos, um homem autossuficiente não dá passos de fé, ele precisa ter segurança para dar os passos.
Então qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é, ao mesmo tempo que Ele fortalece a fé, Ele enfraquece a avareza. Você está aqui comigo? Então até aqui, nós vimos que o padrão da vida cristã é andar pela fé. Até aqui nós somos chamados à dependência de Deus, a confiar na sua provisão, a caminhar sustentado pelas suas promessas. Mas existe um inimigo silencioso da vida pela fé. Pastor, qual é o inimigo da fé, irmãos? Esse inimigo que Jesus apresenta nesse texto, ele não se manifesta com uma rebelião aberta contra Deus. Esse inimigo aqui, ele não se rebela. Ele não se manifesta por meio de uma incredulidade declarada. Não, eu não creio em Deus. Não é assim, não é isso, não é esse o inimigo. Muitas vezes, esse inimigo que Jesus denuncia aqui, ele se veste de prudência. Esse inimigo que Jesus denuncia aqui, ele se traveste de planejamento, de segurança. Não, calma, precisamos andar dentro de uma margem de segurança. Não. O nome desse inimigo é a avareza. É uma linha muito fina entre segurança e avareza. Às vezes nós usamos o princípio da segurança para fortalecer a nossa avareza. Nós não temos coragem de andar pela fé. Aí a gente fala assim, calma. Vamos andar aqui em segurança. Vamos planejar melhor. Amém, meus irmãos? Calma, vamos planejar melhor. Não é bem assim. Eu acho que nós estamos sendo imprudentes. Esse inimigo é silencioso. Porque se a fé nos leva a depender de Deus, a avareza te leva a depender das coisas que você possui. Se a fé te chama para andar na dependência de Deus, a avareza, ela te puxa para você depender do que você tem. Você está entendendo isso, irmãos? Se a fé encontra a segurança no Pai eterno, a avareza procura segurança naquilo que você acumula. Então a pergunta que eu quero te fazer é, onde você está seguro? Onde está a tua segurança? Porque a fé diz assim, olha, vai lá meu irmão, Deus é suficiente. A avareza vai no seu ouvido e fala assim, ó, você precisa de mais. Se a fé fala assim, não, Deus é tudo o que você precisa. A avareza vem e fala assim, ó, calma, não seja tão radical. Trabalhe só mais um pouquinho para possuir mais. Quando você tiver com o seu celeiro cheio, aí você fala assim, pronto, agora podemos descansar. O verso 19 desse texto denuncia o que é a vida para muitos de nós. Sabe o que muitos de nós queremos? Pega o verso 19 aí. Olha o verso 19 aí. Olha o que muitos de nós queremos aqui, ó. Direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens. Quantos de nós não queremos falar isso aqui para nós mesmos, irmãos? Gente, eu preciso que você, eu estou achando muito movimentado, tem muita distração, eu preciso que você me dê atenção. Nós estamos indo contra, nós estamos combatendo um inimigo silencioso. Eu preciso da sua atenção, porque eu estou me desconcentrando, eu não estou conseguindo falar com você aqui hoje de manhã. Preciso da sua atenção, amém? Você percebe, quando a gente começa a combater esse inimigo, a gente começa a distrair, o telefone toca, a gente sai, essa é uma estratégia, para manter você na ignorância. Entenda, eu não quero o seu dinheiro, por favor, eu não quero o seu dinheiro. Não preciso do seu dinheiro, irmão. Nós estamos há 11 anos tocando essa casa aqui com um pouquinho de recurso que a gente tem. Eu estou trazendo clareza sobre sua vida. Amém? Então assim, ó, não se distraia. Não perca o que Deus quer ministrar sobre o seu coração nessa manhã. Não deixe a distração arrancar você daqui. Se o Donald Trump ligar para você agora, ele pode falar depois. Agora, você não vai ganhar dinheiro agora. Numa ligação agora, você não vai ganhar dinheiro. Ninguém na sua casa vai adoecer. Ninguém na sua casa vai precisar de você agora, amém? Então não saia desse ambiente, sem receber o que você precisa receber hoje. Isso aqui é o que muitos de nós queremos, ó. Isso aqui é o objetivo de vida de muitos de nós. Queremos chegar nesse ponto, para servir a Deus. Não, no dia que eu tiver isso aqui, eu sirvo a Deus de verdade.
Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Agora descanse. Muitos de vocês acordam 5 da manhã e vão dormir meia-noite, trabalhando para isso aqui. Para chegar aqui e dizer assim, pronto, agora eu sirvo a Deus. Agora eu tenho um investimento aí para viver tranquilo durante anos. Muitos de nós estamos buscando essa segurança. Por quê? Porque a avareza está no seu ouvido dizendo assim, ó, você precisa de mais. Deus não é suficiente para você. O que Ele falou para você não é suficiente, você precisa de um pouco mais. Então, fortalecer a fé enfraquece a avareza, irmãos. Essas são duas obras de Deus, que Deus está realizando simultaneamente no seu coração. Enquanto a sua fé nessa manhã está sendo fortalecida, a avareza está perdendo a força. Enquanto Ele fortalece a fé, a avareza enfraquece. Mas enquanto você fortalece a avareza, a sua fé enfraquece. Um avarento não anda pela fé. Quem ama o dinheiro não ama a dependência de Deus. Muitos de nós estamos esperando ter posses, ter segurança das coisas, a falsa segurança que as coisas nos oferecem, para poder avançar, para poder descansar. Então, quanto mais você aprende a confiar em Deus, menos escravizado você vai ser pelas coisas. Vou repetir. Quanto mais você aprende a confiar em Deus, menos escravo das coisas você se torna. Menos. Quanto mais o nosso coração se apegar às coisas, mais difícil vai ser você confiar plenamente em Deus. Você está entendendo isso? E é nesse ponto que Jesus introduz essa parábola. Isso aqui tudo é um pano de fundo. Aí Jesus vem e introduz essa parábola. Como que nasce essa história? Essa história aqui, essa parábola, ela nasce de uma discussão sobre herança. Você está aqui comigo? Só que ela rapidamente se transforma em um diálogo um pouco mais profundo. Uma conversa que começa com uma discussão sobre uma herança, se transforma em um diálogo profundo sobre o coração humano. Cara, olha que doideira isso aqui. Olha que doideira isso aqui. Porque o cara chega e fala assim, Jesus, me ajuda. O meu irmão não quer repartir a herança comigo. Jesus nem entra no assunto de herança. Jesus começa a falar do coração do homem. Ele vai mais fundo. Ele expõe como a busca por segurança fora de Deus produz autossuficiência. É isso que ele expõe aqui. Ele expõe como que uma busca por segurança fora de Deus produz cegueira espiritual. Como essa busca por segurança fora de Deus produz uma falsa sensação de controle sobre a vida. Você entende isso? Então isso aqui, mais do que uma advertência sobre dinheiro, essa parábola é um chamado para examinarmos onde nós estamos colocando a nossa confiança. É um chamado. Porque, irmãos, no final das contas aqui, a grande questão não é o quanto que nós possuímos. A grande questão é em quem nós confiamos. Essa é a questão aqui. Então, Jesus está, se você ler o começo do capítulo, cara, isso aqui é fascinante. Porque Jesus está falando sobre um assunto. Aí um cara vai e interrompe Jesus. Ele interrompe Jesus, pedindo que Jesus seja o juiz em um caso de herança. Jesus recusa. E ao recusar, ele adverte esse cara contra a avareza, contra a ganância. E essa parábola é a advertência de Jesus contra a avareza. A maioria dos pregadores, talvez, usariam esse texto, iriam extrair desse texto uma lição sobre não acumular riquezas. Mas não é isso que eu quero falar. Porque para mim isso é uma leitura superficial. É uma leitura superficial que perde o ponto central do texto. Irmão, Jesus aqui não está ensinando
sobre não acumular riqueza. Não é isso. O problema aqui não é esse. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso ter um investimento, eu não posso ter uma poupança? Você pode. O ponto central aqui não é esse. O problema central aqui não é a riqueza em si. O ponto central aqui é a ruptura de relacionamento que essa cobiça produz. Esse é o ponto do texto. E o ponto central aqui é a força que a avareza tem de quebrar os seus relacionamentos. Porque Jesus fala de um rico na parábola. Me mostra na parábola esse rico se relacionando com alguém. Olha para ela de novo aí. Não tem. Sabe com quem ele se relaciona? Consigo mesmo. Eu direi para mim mesmo. Então eu pensei comigo mesmo. Então eu vou. Porque o avarento quebra as relações. O avarento não tem com quem conversar. Pensar consigo mesmo é falar consigo mesmo. Já viu aquela expressão? Cara, eu estava ali, eu pensei comigo mesmo. Você está falando consigo mesmo. Esse cara não tem relacionamento fora. Então ele tem que falar com ele mesmo. As decisões que ele toma é com ele mesmo. É para o seu bem. Então o problema aqui não é acumular dinheiro. É não ter relacionamento com quem repartir o que você está acumulando. Esse é o problema. A avareza te isola, irmãos. É só o que você quer, é só o que você pensa, é só o que você... Isso não é só relacionado a dinheiro. O avarento acha que ele está sempre certo, então todo mundo à sua volta está errado. E eu estou aqui te dando flashes, você pode avaliar a sua própria vida aí. Não estou chamando ninguém aqui de avarento, talvez você mesmo vai chegar a essa conclusão. Para um avarento, ele está certo o tempo todo. Não, não é assim, está errado, fulano está errado, você está errado, você está errado, você está errado. Ele se isola de todo mundo. Porque ele está certo, é só a forma como ele pensa, é a forma como ele interpreta, é a forma como ele acha. Se não for do seu jeito, eu não coopero. Jesus vai no ponto central, irmãos. O problema desse texto aqui, desse confronto, não é o acúmulo de riqueza, é a quebra de relacionamento. E aí esse homem, ele vem para Jesus, e qual é o desejo dele? Ele quer usar Jesus. Cara, olha isso. Irmãos, eu estou descortinando o texto para você, eu estou trazendo para você o que você não vê quando lê o texto. Presta atenção nisso. Esse cara, ele quer usar Jesus como um instrumento legal contra o seu irmão. É como se ele estivesse dizendo assim, rapaz, se Jesus definir, esse cara vai ter que obedecer. O meu irmão vai ter que repartir a herança. Eu vou clamar por quem tem autoridade de definir essa questão. Então ele quer usar Jesus como um instrumento legal contra o seu irmão. Jesus percebe isso. E ao perceber isso, ele traz um diagnóstico do coração, antes de responder o pedido. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, Jesus, julga essa causa. Aí Jesus fala assim, deixa eu te mostrar qual é a tua motivação em me pedir para julgar essa causa. Ele sempre vai mais fundo, cara. Ele sabe todas as vezes que você disse não, enquanto deveria dizer sim. E todas as vezes que você estava dizendo sim por fora, enquanto dizia não por dentro. Ele vai mais fundo, ele não vai só no que você está falando. Ele vai no seu coração. Então esse texto é uma das críticas mais profundas que Jesus faz sobre, não sobre riqueza, mas sobre a idolatria à riqueza. Porque aqui, o assunto não é dinheiro em si. O assunto aqui é a ilusão de segurança que o dinheiro produz. Não é você possuir dinheiro, é o dinheiro possuir você. Esse é o problema aqui. Porque o dinheiro produz essa sensação de segurança. E o perigo de possuir coisas e estar seguro no que você possui é você deixar de considerar a sua segurança em Deus. Então, a primeira coisa que acontece aqui não é um ensinamento, é uma interrupção. Entenda isso. Jesus, se você ler do versículo 1 ao versículo 12, do capítulo 12, Jesus está falando aqui sobre perseguição.
Jesus está ensinando um estilo de vida. Irmão, em casa você lê, é precioso demais. Ele senta, ele chama os discípulos para perto, ele começa a falar para a multidão, gente, ó, tomem cuidado, o fermento dos fariseus. Ele começa a ensinar princípios poderosos, ele está falando sobre testemunhos corajosos. Ele vem desenvolvendo esses ensinamentos. Jesus estava ensinando, irmãos, seus discípulos sobre fidelidade em meio à oposição. Princípios poderosos. Então, até o versículo 12, ele fala sobre não viver de aparência. Ele fala sobre temer a Deus acima de temer os homens. Até o versículo 12, ele fala sobre a necessidade de confessar Cristo publicamente. Ele fala sobre depender do Espírito. Ele ensina como depender do Espírito em tempos de perseguição. Olha os ensinos poderosos que Jesus vem desenvolvendo. Jesus estava chamando os seus seguidores para uma vida de confiança maior em Deus. Ele estava tirando os seus seguidores de uma vida natural e trazendo para um nível de coragem espiritual. Ele estava tirando a expectativa e a perspectiva dos seus seguidores de uma vida natural e colocando isso numa eternidade. Ele estava chamando a atenção do natural para o eterno. É nesse contexto que a parábola do rico insensato ela é encontrada. Porque esse cara ignora completamente o que Jesus estava ensinando sobre o reino. Ele ignora o que Jesus estava ensinando sobre o Espírito como auxílio para a perseguição. Cara, imagina você ter uma aula com o próprio Jesus, sobre como o Espírito Santo pode auxiliar você nas tuas dificuldades. Essa era a aula. E aí ele interrompe para falar de uma briga familiar por dinheiro. Você consegue entender aqui? Que o problema é essa interrupção. O cara está aqui, ó, falando no céu. Aí o cara vem falar de um problema de família. Meu irmão não quer repartir o dinheiro comigo. Lucas, ele não bota esse texto aqui por acaso. Lucas, ele coloca esse episódio aqui de forma intencional. Por quê? O que nós vemos aqui? Aqui nós vemos o contraste entre quem ama o Senhor e quem está à disposição de perder tudo pelo reino de Deus e quem só quer usar Jesus para ganhar a sua herança terrena. Aqui você vê a diferença entre os discípulos que estavam aos pés de Jesus, aprendendo a amar coisas eternas e aprendendo a abrir mão de coisas naturais, e aquele que falou: esse cara pode me ajudar a ganhar dinheiro aqui. Você consegue entender isso? Irmãos, muitos de nós estamos assim. Muitos de nós queremos Jesus apenas para nos ajudar a conquistar. Não mudou o que queremos. Nos convertemos e continuamos desejando a mesma coisa. A diferença é que agora eu quero usar Jesus para alcançar o que eu desejo. Muitos de nós estamos assim. Muitos de nós queremos Jesus para nos ajudar a preservar as coisas dessa vida. Irmão, nós desejamos os benefícios do reino. Muitos de nós aqui até desejamos os benefícios do reino. O problema é que nós queremos os benefícios do reino sem abrir mão do tesouro que já ocupa o nosso coração aqui. Nós queremos encontrar um meio de conquistar a eternidade sem abrir mão do que eu já tenho aqui. E a vida cristã, para muitos de nós, é a busca por isso. Cara, como nós vamos conseguir viver a eternidade sem abrir mão do que eu já possuo aqui? Foi exatamente isso que aconteceu com o jovem rico. Mateus capítulo 19, você não precisa abrir. Ele aborda Jesus dizendo assim, ó: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a pergunta. A pergunta do jovem rico, ela mostra onde estava o seu interesse. Ao perguntar sobre vida eterna, ele demonstra que ele estava interessado nas coisas eternas, sim ou não?
cara, eu vi que você pode me levar, por meio de você eu posso possuir a eternidade. Como é que eu faço? Então, assim, em primeiro momento, essa parece uma pergunta nobre. Em primeiro momento, essa pergunta do jovem rico parece nobre. Mas, irmãos, ela revela um interesse pela eternidade, sim. Só que, quando Jesus toca nas suas riquezas e o chama para abrir mão delas, para segui-lo, aí ele recua. Eu quero a eternidade, só que eu não quero abrir mão das coisas aqui. A pergunta então não é como eu faço para ir para lá, a pergunta é como eu vou e levo tudo que eu tenho. Como eu vou para lá sem abrir mão do que eu já possuo? E essa é a busca de muitos de nós. Muitos de nós estamos aqui por causa disso. Queremos encontrar um meio de ir para lá e carregar tudo. Aí se Jesus vem, toca na... Ixi, aí você recua. Não, esse cara quer me roubar. Não, essa igreja está me explorando. Não, isso aqui... É assim ou não é, irmãos? Então o problema aqui não é que ele não desejava a vida eterna. O problema aqui era que ele desejava a vida eterna sem abandonar aquilo que já ocupava o lugar de Deus no seu coração. Queremos a eternidade, queremos as coisas espirituais, queremos o reino de Deus. O que nós não queremos é abandonar os nossos ídolos. Não, se for para ter Deus e abrir mão do meu relacionamento, não, se for para ter Deus e abrir mão do que eu já possuo, não é nem do que eu já possuo, mas do que me possui, não quero, assim eu não quero. Assim, eu não acredito que Jesus estivesse simplesmente tentando empobrecer aquele jovem. Não acredito nisso. Jesus não tem problema com riqueza. Não, Jesus sentava com rico e com pobre. O que ele não fazia era misturar os dois públicos. Não é? Mas ele sentava com rico e com pobre. Em vários momentos você vê Jesus sentando com os ricos. Aí os pobres ficam dizendo assim, se perdeu. Aí ele sentava com os pobres, aí o rico ficava dizendo, esse bicho é um doido, mano. Mas ele não misturava os dois, que aí ia dar problema. Ele sentava com os ricos, era criticado pelos pobres. Ele sentava com os pobres, era criticado pelos ricos. Mas os dois ele não juntava. Então ele não tinha problema com riqueza. Ele não está querendo a riqueza desse jovem. Não. Ele não quer empobrecer o jovem. Irmãos, em toda a narrativa bíblica você vê Jesus não demonstrando nenhuma hostilidade contra a riqueza em si. Você não vê ele falando mal da riqueza. O que ele condena é a idolatria do coração pelas riquezas. Aí é um problema. Então Jesus identificou não o problema nas riquezas. Jesus identificou que as riquezas havia se tornado o verdadeiro senhor da vida daquele homem. Você está aqui comigo, irmãos? E aí ele vai e toca exatamente nesse ponto. Então esse pedido de Jesus era uma estratégia, não para tirar o seu patrimônio, não, mas para revelar onde estava seu coração. Quando Jesus pede algo para você, ele não precisa do que você tem. Para de ser louco, de achar que Jesus está te pedindo porque ele precisa. Ou você acha que Jesus precisa desses míseros dinheiro que você tem na sua conta? Ele não precisa disso, irmão. Mas quando ele te pede, é só para revelar para você onde está a sua confiança. Você está aqui comigo, irmãos? Então é possível, e agora eu estou conjecturando, é possível que se aquele jovem tivesse se mostrado disposto a entregar tudo a Cristo, as riquezas deixariam de ser um problema. É possível. Porque Deus não estava interessado em tirar aquilo que estava nas suas mãos. Ele estava interessado em mudar o que ocupava o seu coração. Você está aqui comigo, irmãos? Não podemos afirmar com certeza que o que ia acontecer depois, se aquele jovem tivesse aceitado a proposta de Jesus. Porque o texto não fala, então a gente não pode trazer nenhuma afirmativa aqui. Mas nós podemos afirmar que o objetivo de Jesus não era tirar as posses dele, era reorganizar as afeições daquele jovem. Jesus queria tirar a riqueza. Não, ele só queria reorganizar seu coração. E sabe, irmãos, um momento como esse que essa casa está vivendo, se você é visitante nessa manhã, não se sinta constrangido. Você que faz parte dessa casa, sim, se sinta constrangido. Mas o momento em que essa casa está vivendo demonstra
dentre várias coisas, demonstra as afeições do seu coração. Demonstra o que ocupa o seu coração, porque a questão central nunca foi dinheiro. A questão central é quem governa a sua vida. Você está aqui comigo? O teste que Jesus fez revelou quem possuía muitas riquezas, mas também revelou quem era possuído por elas. Você está aqui comigo, irmãos? Nós não somos muito diferentes desse jovem, porque nós também queremos as coisas eternas, sim ou não? Desde que ela não nos custe as coisas temporais. Muitos de nós queremos a eternidade, amém? Desde que ela não toque naquilo que possuímos aqui nessa vida. Se não mexer com o que eu tenho, nós vamos ser crente até morrer. Se não mexer no que eu possuo, eu sigo Jesus até a morte. Mas se começar a tocar no que eu tenho, aí é um problema. Nós queremos Cristo, eu estava falando com os adolescentes aqui ontem. Queremos Cristo como Salvador da nossa vida. Mas nós resistimos quando Ele reivindica o senhorio. Vou repetir. Nós queremos Cristo como Salvador da nossa vida. Mas a gente resiste Cristo quando Ele reivindica o senhorio sobre aquilo que consideramos nosso. Queremos Ele como Salvador da nossa vida, mas não queremos Ele como Senhor dos nossos bens. Essa é a verdade. Desejamos a vida eterna, mas muitas vezes queremos carregá-la junto com os nossos próprios ídolos. Irmãos, o jovem rico não rejeitou a eternidade porque considerava a eternidade sem valor. Não. Ele não rejeitou a eternidade porque desvalorizava a eternidade. Ele rejeitou a eternidade porque naquele momento as suas riquezas tinham mais valor para ele. Irmãos, a sua segurança está naquilo que você mais valoriza. E sempre que nós valorizamos qualquer coisa mais do que Cristo, nós revelamos onde está o nosso verdadeiro tesouro. Você está aqui comigo? Esses dois tipos de gente sempre tiveram presentes no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus, existem aqueles que estão dispostos a perder tudo por causa de Jesus. No nosso meio tem gente que está disposta a perder tudo por causa de Jesus. Pessoas para quem Cristo é tão valoroso. No nosso meio tem pessoas que para elas Cristo é tão valoroso que nenhuma perda neste mundo se compara ao ganho de conhecê-lo. Mas também existem aqueles que se aproximam de Jesus apenas para obter aquilo que acreditam ser seu por direito. Não, eu quero a minha herança. Esse cara está ensinando sobre o reino, ele deve entender sobre esse assunto. Aqueles que não querem Jesus como tesouro, querem Jesus como meio para alcançar os tesouros que o seu coração deseja. Alguns seguem Jesus porque encontraram nele sua maior riqueza. Isso é verdade. Outros o seguem porque esperam que ele lhes entregue riquezas que o seu coração deseja. Uns estão dispostos a abrir mão de tudo por Cristo. Outros querem usar Cristo para conquistar aquilo que o seu coração deseja. Esses dois tipos de gente sempre tiveram aqui. Sempre. E nós precisamos nessa manhã aproveitar essa oportunidade para nós definirmos quem somos nós. Se nós de fato amamos a Cristo e temos a nossa segurança nele, ou se nós queremos Cristo apenas como um meio para alcançar o que o nosso coração deseja. Deus vai cumprir o que Ele tem para cumprir, por meio de mim, de você ou por meio de outros, mas Ele vai cumprir. Nós precisamos entrar no novo nível de fé. E para entrarmos no novo nível de fé, irmãos, nós vamos precisar enfraquecer a nossa autossuficiência. Amém?
Eu não estou falando isso com você porque nós estamos precisando de recursos para a reforma. Não, nós precisamos de um valor considerável. E eu e a minha casa, nós decidimos ofertar o nosso carro para a reforma. O nosso carro que a gente anda hoje é da igreja. Nós estamos ofertando hoje o carro para a igreja. Não são as coisas que nos possuem, irmãos. Nós cremos tanto no que Deus vai fazer, que não vai ser o recurso que vai parar. Se for preciso ir para o sinal vender água, nós vamos. Minha mulher estava vendendo café na porta da igreja hoje, sem problema nenhum. Conversei com os meus filhos, eles ficaram meio assim, mas cara, vamos, estamos juntos, vamos para cima. Está aqui o carro, se precisar. Os pastores já, pai, calma, moço, segura aí. Igor disse assim, calma, segura aí, vamos esperar. Está aqui, ó, o carro está aqui. Se precisar, nós vamos vender ele. Então a questão aqui não é dinheiro. A questão aqui não é recurso. A questão aqui é senhorio. Jesus precisa ser o Senhor dessa igreja. Eu queria que você ficasse de pé e que nós nessa manhã entrássemos aqui em um nível de guerra contra a avareza. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe um outro meio de vencer a avareza. Não existe.